Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, é mais um dia maravilhoso, né, que Deus nos concede de nós estarmos aqui nessa manhã louvando, engrandecendo o seu nome. Nós temos um enorme prazer, né, de falar a respeito da palavra de Deus, e nós queremos aí levar essa palavra de Deus com seriedade, levantar a bandeira não de um homem, mas a bandeira de Cristo, de estar levantando orações e profetizando a respeito que o Brasil é de Cristo. Então a minha bandeira é Cristo, a minha vida é de Cristo. Eu oro, eu clamo que nós sejamos de Cristo, amém? Então quero nesta manhã falar a respeito, né, de família, a respeito de que o Senhor deixou para mim, que o Senhor deixou para você, a respeito, né, da sua palavra em relação, né, à nossa vida cotidiana, os valores morais da família. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar isso no nosso coração. Então, Pastor Carlos Sales, mais uma vez com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, nesta manhã, né, dia 6 de janeiro de 2022. Uma bênção de Deus nós estarmos aqui, porque somos privilegiados, pois o Senhor nos escolheu para nós estarmos falando da sua palavra. O Senhor nos escolheu com vida e vida em abundância, em nome de Jesus, amém? Então quero trazer um texto que está em Levítico não, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto deixará um homem o seu pai e a sua mãe, e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A primeira instituição foi a família, e Deus quem abençoou, né, para que o homem esteja aí tendo uma vida maravilhosa ao lado da sua esposa, ao lado também, aleluia, do seu esposo. E Deus quer fazer maravilhas na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Então nós precisamos aí louvar, engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele venha ser uma bênção na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Deus é muito bom, nós temos que glorificar o seu nome, aleluia, que Ele venha aí fazer, em nome de Jesus Cristo, maravilha na minha vida e na tua vida, que nós possamos crer no milagre, que nós possamos ver a cada momento, aleluia, o seu sobrenatural, nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo Deus é bom, amém? Glórias no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Difícil, muito difícil, aleluia. Deus, santo é o Senhor, Deus de Israel. Somente o Senhor pode nos ajudar nessa situação, amém? Glórias a Deus, porque a luta ela tem sido assim terribilíssima, né? E nós precisamos em Cristo estar louvando, estar engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, porque a luta contra a família ela tem aí se mostrado difícil. Nós precisamos experimentar do Deus e Pai, aquele que tem feito a diferença na minha vida, aquele que tem feito a diferença na tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Então eu quero estar aí fazendo a diferença, que nós possamos experimentar de Deus, né? Eu quero trazer um texto aí, a paz do Senhor, primeiro lugar, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando a amada irmã. É muito bom tê-la de volta, né? Amanhã a irmã foi aí passear um pouquinho, né? Ninguém é de ferro, todo mundo precisa, né? E vi as fotos, né? Ficaram boas, né? Que Deus continue abençoando, né? E fazendo aí maravilhas na vida da irmã, amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, eu quero estar trazendo um texto, né? Também que está em Levítico a respeito de uma situação que nós temos
visto aí nas redes sociais. Existe um projeto aí tramitando lá em Brasília que fala sobre projeto que criminaliza incesto entre adultos, né? Prática já considerada crime que envolve crianças, adolescentes e ameaça ou violência, né? É um projeto que tem aí se colocado aí como prática de incesto no Brasil. O projeto prevê reclusão de 1 a 5 anos para quem mantiver relação sexual com o pai ou com a mãe, ou com o filho ou com a filha, ou com o irmão ou com a irmã, e ainda com o avô ou com a avó, seja parente consanguíneo ou por afinidade. A proposta acrescenta um artigo do Código Penal no Brasil. O incesto não é crime, a não ser que envolva criança, adolescente ou o contrário. Os envolvidos são adultos e não age sobre ameaça ou violência. Não há proibição para a prática. Isso aí são situações assim que dá nojo, né? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí lutando, né? Para preservar a moral da família, amém? A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão Flávio Martins, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, seja bem-vindo entre nós. Então, a proposição como base em sugestão da ministra da Mulher e da Família dos Direitos Humanos Damares Alves, né, que expôs a necessidade de uma legislação penal de combate ao incesto, por isso tratar de uma prática que contraria os costumes e a legislação civil, que assim como as demais modalidades de abuso, não se justifica, aleluia, nem explica, se pune, justifica Sanderson. Do ponto de vista jurídico, o Código Civil proíbe as uniões civis entre parentes próximos, por sangue ou afinidade. Esse tipo de relacionamento pode criar uma enorme insensibilidade jurídica e social. Vejamos o suposto casamento entre um pai e uma filha. E em caso de morte, em morte do pai, a filha figuraria, aleluia, no processo sucessório como filha e como cônjuge. Seu filho, de igual modo, seria tratados como netos e como filhos, observa o autor da proposta. Sanderson acrescenta à lista de justificativas o risco de alterações genéticas na prole de uma relação incestuosa, como comorbidades e tramitação. O projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ser votado no plenário. Nós precisamos entender, amados irmãos, que situações têm acontecido no nosso Brasil e situações têm como se diz, tem andado em trâmites, né, lá no palácio em relação à destruição da família tradicional. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, clamar ao Senhor. Porque hoje em dia se tem casamentos de um homem com homem, mulher com mulher, não é que a Bíblia permite. A Bíblia, ela não permite, a Bíblia, ela só permite um homem com a mulher e mulher com o homem, conforme nós lemos aí e vimos em Gênesis, né? Conforme nós lemos aí em Gênesis capítulo 2, aleluia, versículo 24. Portanto, deixará um homem, seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. É o que está escrito nas Sagradas Escrituras. A palavra do Senhor, ela é bem clara quanto a isso. E o que tem acontecido, amados irmãos, nesses trâmites que tem aí sido levado para a votação no nosso plenário, isso tem acontecido que muitos estão querendo transformar o nosso Brasil numa Babilônia, numa Sodoma
e Gomorra. Quando, amados irmãos, o homem ele começa a praticar certas coisas conforme descritas, né? A gente vê que a ira de Deus ela vem sobre a terra. Nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que os tais não herdarão o reino do céu, está escrito. Eu já cansei de ler, a gente vê tanto em Apocalipse, conforme vê em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, e a gente vai vendo aí na Bíblia toda falando disso, mas hoje em dia o que tem se feito a respeito disso? Tem se compilado, né? Tem se escrevido outra Bíblia a não ser aquela Bíblia verdadeira, aquela Bíblia que foi copiada aí e nós já temos há muito tempo. E o que tem acontecido? Esses trechos que traz tais proibições a respeito, eles estão sendo tirados das Sagradas Escrituras. E nisso, ou se tira os textos, ou se nós transliteramos ao nosso bel prazer. Isso não é o que a gente quer, não é que a gente verdadeiramente olha como uma família tradicional, como uma família que verdadeiramente ela é velada pela luz de Cristo. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a palavra do Senhor, segundo nós entendemos, ela ama a todos, ela ama até o pecador. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ama o pecador, mas ele não ama o seu pecado. Nós precisamos entender que a todo tempo Jesus Cristo ele está buscando arrependimento de todos nós, não é só aquele que pensa que é santo, mas ele está buscando arrependimento de todos. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender que Deus ele quer fazer uma obra na minha vida, uma obra na tua vida, e nós precisamos entrar em conformidade com aquilo que a palavra de Deus está dizendo para mim, está dizendo para você. A Bíblia ela diz em Deuteronômio, amados irmãos, a respeito, aleluia, diz em Deuteronômio capítulo 27, versículo 21, maldito quem tiver relação sexual com algum animal. E todo o povo dirá, amém. Maldito que deitar com a sua irmã, filha de seu pai e de sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Maldito quem deitar com a sua sogra. E todo, aleluia, todo o povo dirá, amém. Não descobrirá a nudez da sua irmã, está dizendo aí Levítico capítulo 18, versículo 9. Está dizendo, não descobrirá a nudez da tua irmã, quer seja filha de teu pai ou filha de tua mãe, quer seja ela nascida em casa ou fora dela. Não envolva sexualmente com ela. Está escrito. Nós precisamos entender. Maldito o que deitar, aleluia, com a sua irmã, aleluia, filha de seu pai. Nós precisamos entender, amados irmãos, Levítico capítulo 20, versículo 17. O homem que tomar por esposa a sua irmã, a filha de seu pai ou a filha de sua mãe, e ver a nudez dela, e ela a dele comete ignomínia, serão exterminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou a sua irmã e sofrerá consequências da sua iniquidade. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus ele está querendo que nós venhamos cumprir a sua palavra, que nós venhamos aí em nome de Jesus Cristo andar de conformidade com tudo aquilo que ele tem para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para mim. Ela é boa, perfeita e agradável para você. Mas nós precisamos, amados irmãos, nos colocar em posição aquilo que Deus tem para a minha vida e aquilo que Deus tem para a tua vida. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos em cima do muro quanto às questões que têm acontecido no nosso Brasil, mas nós não podemos ficar, aleluia, no meio do caminho. A minha posição, amados irmãos, não é direita, não é esquerda. A minha posição
é a vontade de Deus. A minha posição, amados irmãos, a minha bandeira é Cristo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos posicionar como homens e mulheres honrados diante do Senhor. A minha posição é ver a família brasileira andando de conformidade com tudo aquilo que Deus tem feito. Porque hoje nós abrimos, amados irmãos, precedente para uma coisa acontecer. Daqui a pouco um homem não terá mais só uma esposa dentro de casa. Daqui ele fala, não, esse conseguiu isso, aquele conseguiu aquilo, agora eu quero ter 3, 4 esposas, eu quero ter 5 esposas, eu quero ter 6 esposas, e assim por diante, amados irmãos. Nós precisamos entender que nós não vivemos numa Sodoma, nós não vivemos numa Gomorra, nós temos lei para cumprir. Nós temos aí coisas que Deus tem colocado diante de nós, um testamento, nós temos aí uma palavra para seguir, nós precisamos seguir aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. O que mais temos visto no Brasil e tem sido encoberto por debaixo dos panos é pai estrupando as suas filhas, coisas que eu trabalho assim muitas vezes nas casas dos irmãos, na casa das irmãs, e eu ouço histórias assim de senhoras já com 60, 70 anos, que conforme eu sou pastor e elas confessam para mim que foi estrupada, elas e suas irmãs, durante quando ela era criança, a sua adolescência, quando desde criancinhas até sua adolescência, até virar moça, elas foram estrupadas pelo pai. E se nós abrirmos precedentes, amados irmãos, de nos envolver em situações como essas, amados irmãos, a ira de Deus ela vai vir assim sobre nós de uma maneira, amados irmãos, que vai chegar, a taça vai encher, a taça da ira de Deus vai encher, nós vamos ser igual Sodoma e Gomorra. Deus vai vir, vai destruir a cada um de nós. Nós precisamos entender que Deus ele não está satisfeito com tudo que tem acontecido. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando nós temos as nossas filhas dentro de casa, quando nós temos as nossas irmãs, elas têm que ser preservadas sexualmente falando. Nós precisamos entender que aquilo ali Deus criou para que ela formasse uma família com o vizinho que tem um filho lá. A minha irmã vai casar com a filha do vizinho, a filha do vizinho vai casar com o meu irmão. Nós precisamos entender que é assim. Nós precisamos entender que o pai ele não pode estar usando a filha sexualmente falando. A mãe não pode estar usando o filho sexualmente falando. Nós precisamos entender que existe um Deus no céu que tem dado aí as leis, os mandamentos para que nós devamos cumprir. Nós precisamos cumprir todo o propósito de Deus. Muitas vezes tem acontecido, amados irmãos, violências sexuais com as senhoras já idosas, aquelas que são avós. Nós precisamos entender, amados irmãos, que isso é uma nojeira muito grande. Muitas vezes tem acontecido aí sexos selvagens com animais. Nós precisamos entender que isso não faz parte da vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para a minha vida, e nós precisamos aí nos colocar no centro da vontade de Deus. A paz do Senhor Jesus, ao nosso irmão José Vidal, que Deus esteja te abençoando, seja bem-vindo nesta manhã em nome de Jesus Cristo, amém? Então, meu amado irmão, nós precisamos entender que nós estamos vivendo um momento de transição novamente, e nós temos experimentado aí momentos, não vou dizer que são momentos de um mar de rosas, não. Nós não temos vivido momentos assim de mar de rosas, mas nós temos experimentado paz nas nossas igrejas. Nós temos experimentado paz nas nossas famílias. Nós temos experimentado aí a família tradicional. Nós temos experimentado aí dias assim maravilhosos.
Eu pretendo, em nome de Jesus Cristo, continuar com essa paz na minha família, essa paz de espírito, eu com Deus e você também com Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ser aí homens e mulheres que venhamos ser uma bênção na presença desse Deus e Pai, na presença desse Deus que tudo pode. Amados irmãos, a situação ela tem aí, conforme nós vimos alguns anos atrás, os sexos, né, explicitamente falando aí, jogado aí na mídia, jogado na nossa cara, jogado dentro da nossa casa, no nosso lar, e não esperava ter um horário na madrugada, não, era no horário nobre, era no horário quando as famílias estavam reunidas, sentadas na sala, quando vê o pai e a mãe estavam ali assistindo com os filhos, e o pai ter que pegar o controle e desligar a televisão por causa de cenas de sexo assim, terríveis, né? E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, estar chamando, né, a atenção do nosso povo, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque, conforme eu já disse para os meus amados irmãos, nós precisamos e termos um governo de Cristo. Meu governo é Cristo. Meu governo é Deus. Mas a palavra do Senhor, do Deus de Israel, diz que nós temos que ser fiéis e obedecer às nossas lideranças. Nós temos encontrado aí um abuso muito grande contra as nossas lideranças. Nós precisamos estar aí vigiando, porque se faz isso com um presidente eleito no nosso Brasil, quem dirá comigo e contigo que a nossa autoridade é nada perante a um chefe de Estado, a um presidente de uma nação. Nós precisamos entender que se fizeram isso quando colocaram Jesus na avenida e o diabo dando chicotada em Jesus Cristo na avenida, se enfiaram crucifixos, né, em partes íntimas, né, para estar destruindo a moral da igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela a denominação, o credo que você crê. Nós precisamos ter respeito uns com os outros. Nós precisamos agir, como eu posso dizer, com racionalidade. Muitas vezes nós estamos parecendo animais, incitando o ódio um no outro. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter tranquilidade. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter paz diante de tudo que tem acontecido diante de nós. Se nós continuarmos incitando essa guerra um entre os outros, amados irmãos, quando nós saímos nas urnas, amados irmãos, há perigo de guerra, há perigo de sangue inocente ser derramado. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando a face do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar colocando o nosso coração em Deus, falando: Senhor, o que vai ser melhor para o Brasil? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar demonstrando aí que nós somos verdadeiramente competentes. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos aí nos posicionando, e quando nós falamos, não, verdadeiramente essa pessoa é boa, aquela outra pessoa é boa, esse é isso, esse é aquilo, daqui a pouco a gente encontra um escândalo, daqui a pouco a gente encontra uma situação que diverge a respeito de caráter, a respeito de conduta. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Nós precisamos
está colocando diante de Deus tudo aquilo que precisamos e tudo aquilo que queremos. Qual vai ser a melhor opção para o Brasil? Que venhamos buscar em Deus. O que tem sido projetado diante dos homens? O que tem sido colocado nos bastidores? O que tem se levantado? Amados irmãos, está na hora de nós tirarmos toda a sujeira do poder. Tem muita sujeira aí, tem muitos interesses pessoais. Nós precisamos nos posicionar como direitos, não somente de um, não favor somente de uma pessoa, mas de um todo. Nós precisamos que o Brasil seja abençoado, para que o povo brasileiro seja abençoado. Nós precisamos entender, amados irmãos, se nós não olharmos como um todo, o todo vai ser prejudicado. Nós precisamos respeitar aquela pessoa que é diferente de nós. Mas o nosso direito, ele começa onde o outro termina. Nós precisamos estar nos posicionando, amados irmãos, como pessoas sensatas. Sensatez é tudo nessa hora tão difícil. Mas muitas vezes, amados irmãos, as pessoas têm aparecido aí com a ira, têm travado os dentes, têm cerrado os punhos. Nós precisamos aí nos colocar diante de Deus, que tudo pode. Ele terá o melhor para a minha vida e para a tua vida. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos trazer esse Deus para nossas famílias, para nossa casa. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Elizabeth, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei o que você tem pretendido para o Brasil, mas que nós venhamos estar escolhendo para o Brasil, não aquilo que nós muitas vezes achamos melhor ou pior, mas meu posicionamento nesse momento, eu gostaria que o Brasil ele tivesse aí Jesus Cristo como presidente do Brasil. Eu gostaria verdadeiramente que o Brasil ele colocasse Deus no centro de todas as coisas. Porque, amados irmãos, conforme eu tenho falado, quando chega aí o início do ano, né? O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, num ato simbólico, né? Ele coloca a chave da cidade na mão de um rei mono. Mas gostaria muito que no primeiro dia do ano, né? Dia 1º de janeiro, nós viéssemos entender que, como um ato simbólico, nós colocássemos a chave do Rio de Janeiro nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que nós, povo brasileiro, entendêssemos como um ato simbólico, no primeiro dia do ano, nós colocássemos a chave do Brasil, de todas as portas, de todas as casas, nas mãos do nosso Deus e Pai. Seria a coisa mais linda do mundo. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, um dia ver com os meus próprios olhos o Brasil sendo uma nação que diz assim: o nosso Deus é o Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, trazer Deus para o centro. Nós precisamos entender que os nossos presidentes que nós temos aí, eles vão morrer,
porque a palavra do Senhor diz que céus e terras passarão, mas a minha palavra não há de passar. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos que deixar um legado melhor do que nós tivemos para os nossos filhos, para as nossas famílias. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar observando o que é melhor para a minha família, o que é melhor para a tua família. Nós precisamos entender que quando nós queremos instruir os nossos filhos sexualmente falando, nós pais iremos encontrar um jeito certo de fazer isso, o momento certo, a hora certa. Que nós não venhamos estar escolhendo também se o nosso filho será homem ou mulher. Se ele nasceu um homem, como que ele vai ser um homem ou mulher? Se ela nasceu menina, como que ela vai ser macho? Ela nasceu fêmea. Está escrito na palavra do Senhor, não sou eu que estou falando. No capítulo 1 de Romanos, a palavra diz que os homens deixaram o costume natural de estar se relacionando com as mulheres e foram se relacionar homem com homem. Isso é abominação diante do Senhor. Está no capítulo 1 de Romanos. E Deus entregou os tais às trevas. Nós precisamos entender. E assim também as mulheres deixaram o costume natural com os homens e andam prevaricando, aborrecendo o coração de Deus. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus quer o melhor para a minha vida, quer o melhor para a tua vida. Eu não julgo a ninguém. Deus, Ele tem o tempo todo esperando o arrependimento dos nossos corações. Até naquele último dia, naquele último segundo, Deus espera que nós venhamos nos arrepender diante dele. E quando nós nos arrependemos, Ele é Senhor e Pai para nos perdoar, para nos guardar, para fazer a diferença na nossa vida. Nós precisamos, em nome de Jesus, estar nos colocando, nos posicionando como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos estar lutando pelas nossas famílias. Nós precisamos estar lutando para que todas as coisas sejam conforme a palavra do Senhor tem nos instruído. E ter paciências com aqueles que são diferentes. Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos clamar. Não entrar em guerra. Não destruí-los, porque também são filhos de Deus, são criaturas criadas por Deus. E naquele último dia, se ele se arrepender, Deus também o salvará. Nós precisamos nos colocar diante desse Deus e Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos tomar medidas certas, que venhamos aí olhar para o outro e também abençoar, que nós venhamos orar pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelas famílias, por todo o povo. E esses momentos dificílimos que temos passado, que venhamos experimentar em Deus um ano glorioso na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja abençoando o nosso amado irmão Adriano, né? Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, amém? Deus esteja aí nos abençoando todos os dias, né? Nós possamos aí experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu estou trazendo aí um posicionamento bíblico, aquilo que Deus tem falado para mim e tem falado para você. Eu estou trazendo aí verdadeiramente aquilo que eu creio, aquilo que é regra de fé e prática na minha vida e aquilo que Deus tem colocado na minha mente e no meu coração.
Nós precisamos velar para que essa palavra venha a se cumprir, em nome de Jesus Cristo. Então vamos pregar, vamos anunciar a palavra de Deus enquanto há tempo. Amados irmãos, se nós não decidirmos pela família, nós não teremos mais igrejas no Brasil. Se nós não decidirmos pela família, nós não teremos mais famílias no Brasil. Vai virar uma Sodoma e Gomorra. Nós precisamos entender que Deus, Ele destruiu o mundo antigo por causa dos seus pecados, por causa de situações que estavam chegando como cheiro de podridão nas suas narinas. Que nós venhamos velar para que a santidade do Senhor venha habitar no meu coração, no teu coração, nos nossos corações. E que nós venhamos a cada dia nos limpar para que Deus esteja operando em nós com seu poder, com a assunção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. E venho te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja operando, ó Pai, na minha vida, na tua vida, na vida do meu irmão, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor venha agir, Senhor, no nosso meio. Pai Santo, nós sabemos que o Senhor ama a todos de igual modo, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, mas nos ajuda a decidir o que é melhor para o nosso Brasil, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos faculta, ó Pai, a estarmos indo, Senhor, muito mais além. Que o poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, a estar, Senhor Deus, aleluia, influenciando positivamente, Pai, conforme a Tua palavra, conforme, Pai, o Teu querer. Nos ajuda, Pai, para que possamos ser uma bênção nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Que Deus abençoe você, receba aí um abraço do pastor Carlos. Que o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja também te abraçando na data desse dia e que nós possamos aí estar tendo aí dias melhores, que nós possamos estar tendo aí um Brasil melhor para todos os brasileiros, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz.